Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia. Capítulo 4, 5 e o capítulo 6 da primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. O capítulo 4, Paulo traz aqui a advertência contra a apostasia. E ele fala da vida piedosa. Apostasia é esse desvio da fé, esse se afastar da fé. O verso 1 ao verso 5, Paulo traz aqui instruções a Timóteo, falando sobre trazendo uma advertência sobre os falsos ensinos. E qual é o alerta do apóstolo Paulo? É que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, eles vão seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E Paulo continua dizendo: esses falsos mestres proíbem o casamento e certos alimentos. Mas Paulo lembra que tudo que Deus criou é bom. Meus irmãos, ele está dizendo assim, nos últimos tempos, no fim dos tempos. Ele está falando dos dias de hoje. Toma muito cuidado. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Por exemplo, a internet hoje nos mostra tanta coisa louca, tanta, tanta coisa louca. Toma muito cuidado. Valorize um ambiente onde você é ensinado, onde você está aprendendo da palavra de Deus, porque nos últimos dias vão aparecer muitos falsos ensinos. E esses falsos ensinos, eles são tão perigosos, escute isso, que eles podem tirar você do caminho. Você está no caminho, indo para o céu, vivendo uma eternidade com Cristo, mas o ensino falso pode tirar você do caminho. Por isso que conhecer as Escrituras é o caminho para que eu não seja enganado. O verso 6 ao 10 há uma exortação ao jovem ministro. Timóteo é um jovem. E Paulo vai instruir Timóteo a ser um bom ministro de Cristo. E ele fala, olha, procure nutrir-se na palavra, na fé, na boa doutrina. Ele diz assim, rejeita as fábulas irreverentes. Meus irmãos, aparece cada loucura, ensinos assim. Não, vamos nos contentar com a palavra. É isso que Paulo está falando a Timóteo. E aí ele vai enfatizar que o exercício físico é inútil, mas a piedade tem valor para tudo, pois tem promessas para esta vida e para a futura. Eu já vi muitas pessoas falando assim, olha, Paulo está condenando o exercício físico. Não, 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 não é isso. O exercício físico você tem que fazer, você tem que cuidar do seu corpo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Paulo está falando que não tem valor algum você cuidar do corpo só por vaidade. Você que frequenta uma academia, você vai ver pessoas assim. Aí ele vai dizer, aí não vale a pena. Não vale a pena por quê? Porque você não vive uma vida bonita, uma vida em piedade. Você não vive uma vida que agrada a Deus. É isso que ele está ensinando. O verso 11 ao 16, ele fala do exemplo de Timóteo. Timóteo aqui é exortado a ensinar e viver de maneira exemplar, sendo modelo na palavra, modelo na conduta, modelo no amor, modelo na fé e modelo na pureza. Aí você fala, pastor, não é fácil. Não é fácil, mas esse é o desejo de Deus para mim e para você. E aí Paulo vai encorajá-lo a perseverar na leitura pública da Escritura, na exortação e no ensino. Por que que Paulo tem que animar, instruir Timóteo aqui? Porque havia uma resistência naquela igreja de mulheres mais velhas que estavam resistindo ao ensino de Timóteo por ele ser mais novo. E Paulo está dizendo, continue. Continue pregando, continue ensinando, não se cale, continue, continue. E aí nós vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, Paulo, ele traz aqui instruções sobre o relacionamento na igreja. O verso 1 ao 2, Paulo, ele fala sobre tratar os membros da igreja com respeito. Ele diz assim, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como ele fosse seu pai. Trate o jovem como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Olha que ensino bonito. Então ele está ensinando
Timóteo, que é um jovem, a tratar os mais velhos como pais, os jovens como irmãs, as mulheres idosas como mães, moças com toda a pureza como irmãs. Então, é um conselho de um pastor experiente para um pastor que está iniciando o seu ministério à frente de uma igreja. O verso 3 ao 16, Paulo fala do cuidado com as viúvas. Lembrando que essa é a religião verdadeira. Cuidar das crianças, dos órfãos, dos órfãos, das viúvas. E aí ele fala que a igreja deve honrar as viúvas verdadeiramente necessitadas. Mas ele traz um padrão aqui, isso é muito interessante. Ele diz assim: se a viúva tem família, então é responsabilidade da família cuidar da viúva. Porque Paulo já havia ensinado que se nós não cuidamos dos da nossa casa, nós somos pior do que os incrédulos. E aí ele fala: a viúva que tem parentes vai ser cuidada pelos seus parentes. Ele diz assim: a viúvas jovens, vamos encorajá-las a um novo casamento, vamos casá-la de novo. E aí ela vai ter um marido que vai cuidar dela, vai sustentar. E aí ele fala assim: ó, mas se a viúva foi idosa, não tem família, a igreja deve abraçar e cuidar. E aqui também ele vai falar e trazer um alerta contra a ficar ocioso e a fofoca. Então ele traz esse alerta porque era uma realidade naquela igreja, naquele tempo. O verso 17 ao verso 25, ele fala sobre os líderes da igreja. Ele fala sobre os presbíteros que governam bem, devem ser dignos de dupla honra. E aí ele fala especialmente os que trabalham na pregação e ensino. E aí Paulo exorta a igreja a não acusar um presbítero sem evidências e a tratar todos com a imparcialidade. Então ele fala da postura da igreja para com o presbítero, com o pastor aqui, que está cuidando da igreja, dando a vida para a igreja, ensinando. Ele fala: essa igreja deve dar dupla honra. E ele diz assim: toma muito cuidado, porque se você acusa um pastor, acusa um presbítero, você pode estar destruindo o ministério dele. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, Paulo trabalha aqui sobre a piedade com contentamento, e ele fala do combate da fé. O verso 1 ao 2, ele fala sobre os servos e seus senhores. Aqui a exortação do apóstolo Paulo é sobre os servos, falando que eles devem respeitar os seus senhores. Servos aqui é escravo, especialmente se forem crentes, para que o nome de Deus não seja blasfemado. O verso 3 ao 10, ele tem aqui a advertência sobre contra o amor ao dinheiro. Em nenhum momento Paulo está falando contra o dinheiro, ele está falando contra o amor ao dinheiro. E ele vai alertar aqui que tem falsos mestres que buscam lucro material e eles afirmam que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E aí ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e ela leva muitos à ruína, muitos à destruição. No verso 11 ao 16, vamos ver a vida do homem de Deus. Timóteo é exortado a fugir das paixões mundanas e perseguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então ele fala: foge das paixões mundanas. Paulo já havia nos dito que haverá essa luta contra a carne e o espírito. Se eu alimento o espírito, ele vai vencer nessa guerra, nessa luta contra a carne. E ele fala que Timóteo deve lutar como lutar o bom combate da fé e guardar o mandamento até a vinda de Jesus Cristo. O verso 17 e 19, Paulo traz instruções para os ricos. E a instrução de Paulo é que os ricos não podem colocar sua confiança nas riquezas. Então, se a sua riqueza aumentar, você vai ser tentado a colocar sua confiança nela. Não coloque, não coloque, porque vai ser o seu fim. A sua confiança deve estar, precisa estar em Deus. E ele fala com os ricos: sejam generosos. Por quê? A generosidade, ele fala isso para quem é rico, porque a generosidade faz com que o nosso coração não se perca em meio
ao dinheiro, em meio às riquezas. E aí ele fala: olha, se você for acumular tesouro, acumule tesouros no céu. Acumule tesouros no céu. O verso 20 ao verso 21, nós temos a conclusão dessa carta. E aí Paulo, ele conclui trazendo uma exortação para Timóteo a guardar o que lhe foi confiado e evitar discussões inúteis discussões inúteis. Deixa eu ler para você, verso 20 e 21. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Por que guardar? Porque alguém vai tentar tirar. Então, aquilo que Deus colocou na sua mão, guarde, guarde, guarde. Ele diz assim: evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Ele diz assim: professando alguns desviaram-se da fé. A graça seja com você. Meus irmãos, aqui está um conselho fundamental. Cuidado para você não entrar em conversas inúteis. Não agrega, não faz você crescer, não acrescenta, não edifica, foge. Se você está sentado em uma mesa dessa, saia dessa mesa. Não entre nesse tipo de conversa. Só vai te afastar da fé. Se formos falar, vamos falar das coisas do alto, vamos falar da palavra de Deus, discussões que no final não levam a lugar nenhum. Foge dela, foge dela. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar aí o seu dia mais uma vez. Terminamos a primeira carta de Paulo ao Timóteo e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui e vamos finalizar aqui lendo, né, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 4 e vamos terminar essa carta, se Deus permitir. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, em nome de Jesus.